Boa noite, gente. Boa noite, Regi. Boa noite, Renilda. Boa noite. Tudo bem, Tatiana? Ufa, cansada, mas estou. E você, Grace Kelly Benedita, tudo bem com você? Tudo bem, Grace? Tudo bom, Graças a Renilda? Tudo ótimo. Deus seja louvado. Tô aqui meio doída de onde que desceu o forró na casa do caminho, mas tudo bem. Que bom que foi no forró, né? Uhum. Boa noite, Janice. Liga o microfone, irmã, tá desligado. Só um minutinho, estou chegando. Boa noite, professora. Boa noite, minha querida. Boa noite, gente. Boa noite. Que fundo é esse aí, mulher? Estamos fazendo. São as flores. Renilda, Hã? Deixa eu ver aqui, configuração. E esse fundo aí? Não, tá indo. Acalme seu coração. Compartilhar a tela, configuração, movimento, mostrar a legenda, informar problema. Atividade. Como é que faz, né? Eu não consegui mudar a tela hoje, não. Mas tá um fundo massa aí no seu. Você tá onde? Estou em casa. Mas tem alguma coisa mais atrás de você. Minha filha, é tecnologia. Isso é ótimo. É. E aí, já vamos começar? vamos, Geralmente a gente dá 5 minutinhos, Jana. dou 5 5 minutinhos. minutos? Já sai, Pronto. já sai É. 4. Não, é porque eu entrei agora também. Falei fazendo mostrar a legenda, chamada. Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Sai preta aí. Deixa. Vem aqui para consertar. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Vou ver se Janice sai, volta, porque acho que ela apertou em algum lugarzinho errado, para poder a gente começar. Mas nos últimos tempos. Eu
antes de nós começarmos, eu queria avisar a vocês que eu vou dar um tempinho naquela continuidade de verbos, porque eu não estou pretendendo ensinar a conjugar verbos, que eu acho que a praticidade disso é quase que nula. Você aprender o que é um pretérito perfeito, imperfeito, essa coisa toda. Então, a parte de verbo eu dei o geral para que vocês tivessem uma noção maior do que dentro do assunto que nós vamos começar a estudar hoje, que é concordância verbal. Mas antes de concordância verbal, nós vamos ver o que é sujeito e predicado, porque para fazermos a concordância adequadamente, precisamos saber o que é um e o que é outro. Tá? Então, Bruno, se você quiser já começar a gravar, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. E boa noite. Nós hoje vamos começar. Boa noite. Nós vamos começar com uma harmonização e eu mesma lerei e também farei uma prece, que eu vou fazer uma prece hoje um pouquinho diferente. Vai ser uma prece dentro de uma história. E aí eu vou colocar nessa história, entremear a presença do amor, a presença de um Cristo em nós, mas através de uma história. Então, vamos começar com a nossa harmonização. Aguardei um pouco você, Joanice, que eu acho que você apertou assim o dedinho aí num lugarzinho e saiu, não foi, meu bem? Foi para não mudar o pano de fundo. Ah, tá. Pode passar, Rilda. Ah, não, deixa aí mesmo, que eu vou ler. Na verdade, é um poema de Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade. E o poema tem o título Vida. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente. E a natureza, em tudo, é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas, dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Pinta o verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda, na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor, em qualquer parte, é uma bênção de Deus. Maria Dolores. Professora, repita o nome do poema, por favor. É a vida. Não é a vida, não é apenas vida. E aí ela nos enumera, não é, aquelas coisas que a gente passa, mas que, se nós temos Deus, tem a presença divina em nós, as nossas dores são amenizadas. E agora vem a prece, como eu falei, na forma, a nossa oração, a nossa prece, através de uma... Oi, diga, Tem que meu livro amor. que você disse?
no livro Antologia da Espiritualidade. Ok. Então, assim, em uma região da... Posso começar? Pode. Pode. Eu vi que vocês estavam copiando, me parece que gostaram do poema, eu achei lindíssimo. Em uma aldeia na África, uma tribo tinha uns costumes lindíssimos, segundo a minha opinião. Toda vez que nascia uma criança, todos se reuniam nessa aldeia e compunham uma canção para aquela criança. E aquela canção acompanhava a criança no decorrer da sua vida toda, da sua existência. Aquela canção era aquela criança, representava aquela criança. E quando as crianças cresciam e tinham problemas, apresentavam intranquilidade em suas almas, todos na aldeia, todos da aldeia se reuniam e cantavam aquela música que representava aquela que foi feita quando ela nasceu. Então, pedindo a Deus que nesse nosso grupo de estudo sejamos essa canção, esta canção que venha do divino em nós, do nosso Pai maior, que seja cantada em uníssono e que ela reverbere em nossos corações, para que sintamos sempre dentro de nós a presença do nosso Pai maior. E que esse nosso estudo seja também abençoado pelo nosso Pai e pelo nosso irmão maior, o nosso mestre amado, o nosso meigo Rabi. Que tenhamos sempre aqui paz, tranquilidade, aprendizado, discernimento e crescimento. Que pedindo a Deus, ao nosso Pai, que esteja sempre conosco em nossas vidas, que assim seja. Que assim seja. Pode passar, Renilda. Por favor, meu amor. Sim, sim, posso. Vocês ouviram a música? Ouvi. Infelizmente, eu não posso botar a música aqui para tocar, para nós ouvirmos, porque o Google não permite que a gente ponha vídeo. Nós já tentamos, não foi, Renilda? Já, mas assim, eu estava pensando a gente colocar ela assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Colocar então, assim. Se botar, será uma bênção. Peraí. Vocês estão ouvindo? Acompanhando. Passe mais um slide e a gente vai acompanhando. Passe mais um slide e a gente vai ouvindo e acompanhando com a letra que eu coloquei aqui. Peraí. Aí, a gente vai acompanhando. Perfeito. Eu não espero nada de ninguém. Expectativa sempre machuca. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso Tem um sorriso no rosto. Aquele seu
Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Diga lá, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Como me sentir feliz? Sabe por Cadê você? eu não espero nada de ninguém. Opa, gente. Sempre machuco. E a vida é curta, então ame sua vida. E seja feliz. Se mantenha cheio de sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer. Viva, viva. Deu para todo mundo ouvir? Deu para ouvir? Pronto. Deu Deu para pra ouvir? ouvir, irmão. Eu vou aqui pela ordem que está aqui, para falar um pouquinho, né, que foi essa tarefinha que eu passei, que emoções vocês sentiram ao ouvir essa música, que análise vocês fizeram, não é, do seu conteúdo, impactou em alguma coisa nas suas reflexões do que é a vida. Veja que não foi à toa que eu coloquei aquele poema, que é vida, e estou falando de vida novamente. Vida novamente. Viva a vida. Exatamente. Grace Kelly, você é a primeira que está aqui. Você gostaria de falar algo acerca dessa música? Seu som está fechado, minha querida. Tem que botar o som para cá, ó, para desligar. Aqui, vou eu. Sim. Viva amanhã o que você pode viver depois. Viva o amanhã o que você pode viver depois. Devemos viver a nossa vida, assim como o tempo que dura muito pouco. A música, ela nos passa que devemos viver hoje em cada momento de nossa vida. Perfeito, muito bem. Deixa eu colocar aqui a mãozinha para você, viu? Bate palmas para você, tá certo? Muito bom! Renilda, querida, vamos ouvir você agora. Sim. A música, ela, como um todo, traz uma reflexão ímpar na nossa vida com relação ao que nós vivemos, ao nosso cotidiano, né? Mas ela nos convida a observar esta vida com mais leveza, não esperar nada dos outros. Isso é fantástico. Quando você não espera nada de ninguém, você não cria expectativa, consequentemente, você não sofre. Aí eu coloquei assim: não esperar nada dos outros, pois agindo assim, não sofremos. E não iremos de encontro, né, o que nós já estudamos, de encontro, à nossa natureza romântica e sensível. Peraí, eu posso me interromper? Você quer dizer, de encontro, você não vai mais encontrar em você a sua natureza sensível, ou você vai ao encontro da sensibilidade?
Então é ao Digo, encontro, né? e não mais encontrando, não vai encontrar essa natureza Não romântica vai. e sensível. Sim, Isso. De entendi. encontro ao contrário, não é isso? Entendi. Não é? É o contrário. De Pois é. encontro é. E aí também, né, nessa música, a gente observa que você trouxe o uso dos porquês, o porquê separado com acento de interrogação. Né? Eu observei também que você colocou aqui outras questões dos verbos, usou muito verbo, magoar, orar, gastar, escrever, desistir, tem muitos verbos aqui, e fazendo um chamado. Olha que coisa. Esse refrão dele é lindo, Regi. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense, imagine. Se as pessoas hoje, que a sociedade como um todo, principalmente os escritores, aqueles que escrevem coisas que ao invés de melhorar o meio ambiente, ele polui mais o meio ambiente. Se ele ouvisse um negócio desse, antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Eu estava aqui já pensando, ali quando eu ouvi a música, já articulando. Eu vou usar isso em uma palestra. Em uma palestra minha eu vou usar isso. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Então, essa parte aqui me impactou bastante. É muito profundo e é um convite para que nós possamos estar observando esses aspectos no que diz respeito ao nosso cotidiano. Colocar isso em prática, na verdade, né? Colocar isso em prática. De um modo geral, foi isso que nós observamos. Perfeito. Olha a mãozinha aqui novamente. Maravilha, gente. Muito bem. Mas vamos voltar aí àquela questão que você me chamou a atenção. E não iremos de encontro à nossa natureza romântica. Tá certo esse aqui, O que você está dizendo aí é que você não irá. Você não está indo ao encontro da sua sensibilidade nem do seu romantismo. Entendeu? É isso mesmo. É esse sentido. Certo. Muito bem, perfeito. Gostei bastante. Alexandre. Oi? Você fez, querido? Minha querida, me desculpe mais uma vez, não fiz. Estou acompanhando aqui atentamente o texto, mas eu realmente não pude fazer. Certo. Tatiana. Primeiro, eu quero dizer que é tão gostoso ouvir a senhora falar. Oh, que vozinha suave, que delicadeza no falar, é tão bom. E, assim, a música, eu nunca ouvi essa música. Que música linda. Amei. Amei. E, assim, eu fiquei muito feliz por de ouvir, de ver, de escutar palavras que estimulam a nossa vida, né? Que fazem com que a gente siga em frente. E é o que eu tento fazer também no meu dia a dia. A gente... Tatiana, a gente não está ali. É só somente eu ou alguém dá ouvido? Tatiana, Retinho. O outro. Tenho procurado orar mais antes de fazer assim, um julgamento, entre aspas, que nós não devemos julgar ninguém, mas antes de evitar criticar, orar para tentar entender aquela situação que me deixa triste. Enfim, e nunca esperar nada do outro. Isso eu levo na minha vida sempre. E porque eu acho que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem mesmo, porque não vale a pena a gente esperar nada. Então a letra me deixou isso, porque é um modo de viver a vida. Sinto filha e forma como mãe esse controle, né, vamos dizer assim, por ser uma criança, e tento ajudar ela a crescer seguindo esse ritmo.
tento educar os meus pais nesse sentido, mas é muito difícil, porque eles já são idosos, e eu, como filha, no laço familiar, né, falando especificamente, vejo os erros que eles cometem, os sofrimentos por quais eles passam, mas eu tento orar, então, por eles do que julgar, porque é o que é melhor eu posso fazer, né? Comparando com minha filha eu consigo orientar e educar, porque ela está em processo de formação. Os meus pais, que são as pessoas que eu mais amo na vida, já eu não posso, né, fazer. Tento, mas não consigo. O que eu posso fazer para ajudar é orar. E também fala sobre falando ela ao longo da tarde, e feliz por ver que uma letra representa bem o que eu procuro fazer da minha vida, né? Do meu dia a dia. Que muito bom, Tatiane. E é bom, não é, que a gente acerta assim em uma mensagem que a gente quer passar para o próximo. Muito bem. Perfeito. Olha aí suas palminhas. Bruno, me parece que não pode falar, não é? Quando ele está gravando assim, ele já falou que não pode falar. Então, a próxima será a Joanice. Aqui eu presente, minha pró. Ao iniciar o vídeo, para ver a música, eu li: viver a vida com intensidade é encontrar a cada reviravolta uma chance para ser feliz. Que a cada reviravolta da nossa vida, que possamos ser felizes, mas que possamos entender o quê? Não vamos esperar, criar expectativa nas pessoas, porque criando expectativa nos machucamos. E aí é você ser feliz como você é. E aí eu fiquei observando quantos verbos tem aqui. Mantendo o sorriso no rosto, aquele seu, ser você. Não ser porque o outro quer, como o outro quer, né? Que às vezes a gente se camufla para estar fazendo parte de algo ou de um conjunto social. Mas seja você, com seu sorriso. E aí ele fala: antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, viva. Porque nós estamos vivendo para morrer e não vivendo a vida. É tanta corrida para o trabalho, tem que pagar conta, e nós estamos deixando de viver. E quando pararmos e vivermos, aí vamos perdoar com mais facilidade, vamos ser mais amorosos, mais gentis, mais pacientes um para com o outro. E aí você vai pensar, antes de você falar, você vai escutar, você vai machucar menos. Aí, antes de você escrever algo que vai machucar alguém, você vai pensar. Aí você vai machucar menos. Então, veja quantas coisas nós podemos fazer para evitar problemas com o nosso semelhante. E vivermos bem, para morrermos também bem. Perfeito, mas perfeito. Olha aí as palminhas para você. E assim, você tocou no assunto aí que eu deixei para falar por último, né, dar o meu fechamento, mas eu não vou me conter agora, porque você tocou no assunto aí muito importante, Joanice, para mim, que é ouvir. E vocês sabem qual é a diferença de ouvir e escutar? Sim. O que seria ouvir? Ouvir, professora, é quando você está atento ao que a pessoa está falando. E escutar, não. Escutar é quando você está atento ao que a pessoa está falando. E ouvir passa de ter sido despercebido. Não observa. É muito diferente isso. Sim. Porque a escutatória na vida odierna, na nossa vida atual, ela é muito pouco praticada. Sim. As pessoas falam com a gente ouve ali, não dá devida atenção e corre, vai fazer outra coisa e passa e tal, e tal. Isso é ouvir. A maior parte das pessoas, não é, faz isso, ouve os outros. Uhum. Mas o ideal
É nós escutarmos as dores, as alegrias que os outros nos trazem. Muitas vezes nos buscam em busca de auxílio, de amparo, de um carinho. E se a gente não escuta, não consegue depreender a mensagem que está vindo do outro para nós. Então, é muito importante que a gente tenha esse ouvido escutador, né? Eu inventei isso aqui agora. E de tudo que vocês estão falando aí, vamos resumir numa palavrinha: autoaceitação. 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 Quando ele diz assim, não vamos criar expectativa, esperar nada de ninguém, nem criar expectativas. Vamos nos aceitar como nós somos. Nos livra de muitas dores. Mas vamos... Diga, meu amor. Porque assim, eu fiz também o trabalho e eu fiz justamente isso. Então, leia o seu. Por favor. Eu fiz uma pequena frase. Se você procura melhorar, não crie expectativas. Viva a vida como ela é, com amor, sem esperar nada de ninguém. Exatamente isso. Não é que a gente vai ser indiferente com o outro, não é? Não aceito o outro, não vejo o outro como irmão, não é isso. Mas nos autoaceitemos, né? Como nós somos, para crescermos também. Né? Angeline, você chegou agora, meu bem, mas você já quer ler para nós a sua tarefinha de casa que você fez? Boa noite. Pode Boa ser. noite. Achei que já tinha perdido tudo. Vai achar. Eu fiz assim. Para cada frase, eu coloquei o que eu entendi. Então, eu escrevi o seguinte: Música Viva a Vida, de Felipe Duran. Ele fala sobre, antes de falar, escute. Eu traduzi da seguinte forma: ao invés de falar por falar, e aí eu aproveitei para usar o ao invés, né? Ao invés de falar por falar, primeiro escute o que o outro tem a dizer para então dialogar com propriedade. Né? Foi isso que eu entendi dessa frase. E aí vem... Antes de escrever, pense. Felipe Duran fala na música. Então eu escrevi, ao invés de escrever qualquer coisa que venha na ponta do lápis, pense e repense para tocar os corações com a sua verdade, mas também com humildade. E aí ele continua dizendo, antes de gastar, ganhe. E eu escrevi, ao invés de gastar o que ainda não tem, ganhe o salário primeiro, e então converta seu suor em recompensa e felicidade. Depois ele diz, antes de orar, perdoe. E eu escrevi, nossa oração sem perdoar os irmãos é nada, senão uma falácia revestida de religiosidade. Isso. Ele continua dizendo, antes de magoar, sinta. E com essa frase eu traduzi da seguinte forma, se buscarmos o que levou o outro a agir daquela forma, evitaremos mágoas em ambas as partes. Antes de odiar, ame, diz a música. E eu escrevi, ao invés de dar forças ao ódio, elejamos sempre a amorosidade. Antes de desistir, tente, diz a música. E eu escrevi que não vivamos de expectativas, como ele fala no início, mas sempre de esperanças, no plural. Antes de morrer, ele continua, e aí eu coloquei vivendo sem desistir. E eu coloquei esperanças no plural nesse sentido, de renovarmos nossa esperança a cada dia, vivendo sem projetar
o futuro, mas procurando viver o presente e renovando essa esperança de que a cada dia eu posso acordar com um sentimento renovado de que aquele dia vai ser o melhor dia e vai ser melhor do que ontem, e assim vamos vivendo, cada dia fazendo o nosso melhor. E aí eu coloquei vivendo, vivendo, sem desistir, e aí ele termina dizendo, viva, viva a vida. E aí eu coloquei vivendo de verdade, né, sem desistir, vivendo de verdade, até realmente morrermos na carne. E aí eu finalizei a minha compreensão dessa forma. Muito bem. Meu Deus, que turma é essa? Por isso que a gente tem que agradecer a Deus, essa união de almas dessa forma. Palminhas para você. Marlene, eu não lembro se eu botei as palminhas para você. Então, se eu não botei, aqui lá vem. É porque eu quero contribuir um pouco mais. Então. Não teve palminhas. Foi tão emocionante que até esqueceu a palminha e eu perdi, tá vendo? Falas maravilhosas, Angeline, muito boas. A vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva, a vida é para você. É nesse ponto que a gente, para não lembrar só do outro, a vida é sua. E muitas das vezes a gente só dá sorriso para o outro, a gente só faz bonito para o outro. E esse processo agora, aula de português, é com você, é a oportunidade que você está tendo consigo para curar traumas lá do tempo da escola e seguir adiante um adulto feliz, um adulto com um sorriso no rosto, vivendo. Possa que a gente fale alguma coisa, mas que a gente ria disso que a gente falou, que a gente aproveite a existência de estar encarnado e viver, que é a grande questão. Isso. Estamos levando a vida. Eu não me coloco nesse de estar levando a vida, mas se você olhar as pessoas hipnotizadas pelos celulares, pelos aparelhos eletrônicos, e não estão usufruindo dessa coisa sagrada que é viver. E nós estamos usando os aparelhos eletrônicos para justamente fazer essa conexão gostosa de aprender um pouco mais. Isso é viver. Isso. Os neurônios estão aí agradecendo-nos por isso. E aí estamos no ritmo da música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Com leveza, né? É importante. Olha as palminhas para você, Marlene. Maravilha. Quem está mais aí? Eu só tenho essas pessoas na minha tela aqui, mas deixa eu ver aqui quem é que está mais aí. Deixa eu ver. Alexandre, já falei. Angeline, Bruno, Grace, Luiz Luz. Pode falar, Luiz Luz, que você anda muito quieto, muito calado. Não, que eu não li o tema. Certo. Que eu não chamei? Tatiana, Marlene. Faltou alguém, Renilda? Todos foram chamados, Regi. Todos? Nós estamos com 11 pessoas na sala. Todo mundo foi chamado. Todos, né? Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho, não é? O que me encantou nesta música, para eu colocar para vocês, porque eu vi nessa música uma série assim, de qualidades, de valores morais e de comportamentos bons, e eu enxerguei dentro desta música. Um deles foi da autoaceitação, da nossa autoaceitação, e essa música também e de amor próprio também. Vocês falaram isso aí também em outras palavras. Essa letra nos mostra também a importância de viver o momento
com alegria e gratidão, né? A gratidão que a gente deve dar a Deus por essa dádiva dele nos ter concedido a vida, porque a vida é uma dádiva que a gente ganha para aprender, né? Cada vez mais. E ela também nos traz reflexões acerca das nossas tomadas de decisão, ou diante de determinadas situações da vida, como é que eu vou reagir? E aí ele nos enumera quais seriam as reações mais adequadas quando a vida nos trouxer certas situações. O que é que eu devo fazer? Por exemplo, antes de eu abrir a minha boca para lançar impropérios para um irmão meu, para destratá-lo, para magoá-lo, para fazê-lo sofrer. Ó Senhor, me conceda esse desejo. Faça com que eu sinta em mim aquilo que meu irmão vai sentir quando eu lançar as palavras para ele. Porque as palavras, quando lançadas, elas não retornam para a gente. E elas podem causar, na verdade, muitos males. Inúmeros males para os outros. Então, que Deus nos dê o discernimento de compreender isso. O que me compraz em fazer o outro sofrer? Por que eu vou fazer o outro sofrer? Para que lançar essas palavras tão deletérias para o espírito do outro, para o coraçãozinho do outro? Por que eu vou fazer isso? Vai me mostrar a situação evolutiva em que eu ainda me encontro. Então, que a gente reflita. São essas reflexões que essa música nos traz, inúmeras reflexões. Como é que eu não tenho dinheiro e vou gastar? Isso. Por que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou me munir da quantia suficiente para dispor naquilo que eu quero gastar. Porque senão eu vou me endividar. E não me endividar apenas monetariamente, mas eu vou criar outras dívidas em minha vida, em minha existência. Em minha existência. Então, temos que pensar bastante antes de agirmos, em qualquer situação. Renilda também, aí essa música, ela nos serve como um guia para quê? Se nós seguirmos isso que nós tanto refletimos aqui hoje, nós teremos uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada. E uma vida equilibrada, eu acredito que é o que todos nós buscamos, né? É o que todos nós queremos. Outra coisa, Renilda falou aí, que eu amei, nas questões gramaticais que ela encontrou aí, era muito verbo, beleza. Esses verbos, na sua quase na sua totalidade, eles estão no modo infinitivo. Definitivo. Amar, falar, orar, gastar, viver, existir, morrer. Foi outra coisa que eu também procurei encaixar, e olha que eu pesquisei essa música, viu? Que era para encaixar uma coisa com a outra, para a gente poder discutir aqui mais. E aí, e essa repetição também, e também tem um verbo aí, que deixa eu mostrar aqui onde está, viva, viva, viva. Isso aí é o quê? O imperativo.
Ele está nos dando uma ordem, está nos solicitando algo para nós vivermos. E por que será que ele repete, viva, viva a vida? Não foi uma vez só. Ele poderia ter dito, viva a vida, mas ele repetiu, viva, viva, viva a vida. Por que será isso? É um lembrete que alguém aí, eu não lembro mais quem foi, eu acho que foi Marlene, mas não lembro mais, assim, detidamente. Que é para nos incentivar, um lembrete constante, ele quer reforçar que nós temos que aproveitar a nossa vida. E o que é que significa aproveitar? É nós introjetarmos mais qualidades. É nós nos autoaceitarmos. É nós fazermos a nossa leitura íntima diariamente. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, ao dormir, o que foi que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu apliquei daquilo que eu tenho tanto aprendido e estudado? Que males eu pratiquei hoje para eu não praticá-los amanhã? Ou me esforçar para isso, não é? Então, assim, esta reflexão diária. Então, vamos refletir, vamos nos autoconhecermos cada vez mais e vamos viver a vida integralmente, pautada no bem, na paz, no respeito e no amor, que foi aquilo que o nosso irmão maior veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros. Ok? Diga, minha querida. E aqui, minha pró, Jesus nos disse: quem tem ouvido, que ouça. Então, que possamos dar aos nossos ouvidos essa qualidade de música para entendermos, nos escutarmos. E quando notamos que hoje a sociedade vende aquela música de apenas um refrão, naquela mesma batida. Quando você para refletir, você se escuta e consegue viver melhor com o outro. Isso, perfeito, Janice, é isso mesmo. Sem falar naquelas músicas, não é? Que tem umas letras indevidas para quem curte algo, quem gosta mais assim de algo mais, né, mais reflexivo, elas não nos trazem nada, né? Nada. Algumas coisas. Renilda, meu amor, você tirou a apresentação? Mulher, eu fui arrumar aqui um negócio e... Peraí, calma. Eu fui arrumar aqui um negócio e acabei tirando tudo do Estamos lugar. calmas aqui. Calmas. Só um minutinho que eu... A gente já bota lá. Enquanto isso, enquanto Renilda reagrupa ali a apresentação, eu já quero avisar vocês, que eu acho que não vai chegar mais ninguém, eu estava esperando o momento adequado. Na próxima segunda-feira é São João. E eu vou dar uma viajadinha, tá certo? Então, vamos suspender a nossa aula de segunda-feira, tá certo? Na outra segunda, nós retornamos com todo o vigor, sabe? Com todo o amor e com todo o empenho, tá certo? Combinado? Certo. Combinado, professora, mas eu quero ganhar parabéns, tá? É seu aniversário, dia 24? Claro que sim. Então, claro que vai ganhar. Deixa eu cantar os parabéns antecipadamente. Não, professor, eu não quero antecipar. Eu estou só avisando que é meu dia, entendeu? Tá. O mês todo é meu. Mas eu vou dividir com minha irmã Renilda, porque ela faz dia 29 e eu faço dia 24. Nossa, São João e São Pedro. São João e São Pedro. Pronto, o Regis está aparecendo aí? Agora aumente, por gentileza, senão a gente não vai enxergar um pouco muito, não. Ah, meu Deus. Bota aí a tela cheia aí. Mulher, já estava a tela cheia, mas eu vou voltar lá para botar de novo.
Deus Sujeito e do céu, viu? predicado. Esse negócio. Joane, se Esse você ainda não negócio. tinha entrado aqui na sala, quando eu falei isso, vou deixar um pouquinho, porque assim, eu não vou me prender a muitos detalhes da gramática, assim, como se nós estivéssemos numa série normal de estudo. Assim, aprender a conjugar o verbo no pretérito, no futuro, eu não vejo isso muita praticidade em nossas falas, em palestras e tal. Saber o que é o passado, o presente, o futuro, essas coisas básicas. Sim. E nós vamos dar continuidade do estudo do verbo dentro... E agora tá bom? Tá, agora volte, que é antes disso, que a gente vai falar. Assim, nos nossos estudos. E por que eu vou começar hoje com sujeito e predicado? Porque depois nós vamos estudar concordância verbal, que é muito importante quando nós formos falar. Sabe por quê? Para não estarmos pecando, entre aspas, colocar o sujeito no singular, o verbo no futuro, e tem muitas nuances dentro dessa. Quando eu tenho mais de um, o verbo vai para o plural ou vai para o singular? Fica, mais de um aluno foi reprovado, como é que fica? Então, essas nuancezinhas que nós vamos trabalhar. E por isso a gente precisa saber o que é o sujeito, os tipos de sujeito, para fazer a coisa correta mais lá adiante. Volta aí, Renilda, por favor. É onde tem sujeito e predicado. Aí, muito bem. É isso aqui mesmo, sujeito e predicado. Alexandre, o que é que você me diria do que você já sabe sobre sujeito? Bom, sujeito, eu diria que é o componente, digamos assim, de ação da... Quer dizer, de ação é o verbo, né? Digamos assim, é o componente de ação da frase. Componente de ação da frase. Vocês estão lembrados que quando nós estudamos frase e oração? Não estão lembrados? Frase pode ser nominal, porque frase é tudo aquilo que comunica. Ela pode ter um verbo, que é a frase verbal, pode não ter verbo, que é a frase nominal. Só relembrando. A frase que tem verbo, ela também é chamada de oração. E a oração tem dois sujeitos essenciais, duas partes essenciais. É o sujeito e o predicado. E o que é o sujeito? Aí é isso que a gente vai aprender hoje aqui. Vamos ler aqui e eu explico. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Se eu digo assim, gostei muito das respostas dadas por vocês hoje na aula. Que sujeito eu teria aí? Eu não vou complicar, não, porque eu coloquei a ação subordinada, não expliquei isso ainda. Determinado. Espera eu só vou botar assim, gostei muito da aula de hoje. Pronto, vamos ficar com essa. Gostei muito da aula de hoje. Certo. Indeterminado. Quem respondeu? Marlene, não foi? Renilda falou o quê? Não ouvi. Não falei. Não falou, não. Joanice, quem falou? Não, eu pensei assim, não. Eu pensei assim, gostei muito. Eu gostei. Isso! Perfeito. Mas quando você disse que tem um sujeito. Qual é o sujeito, então? É eu. Sim. Então, não é indeterminado. O indeterminado, Marlene, é aquele que eu não consigo determinar. Por exemplo, roubaram minha bicicleta. Você sabe quem roubou? Não. Não. Esse sujeito aí é indeterminado. Porque eu não vou lhe dizer quem foi que roubou, porque eu não sei. Porém, quando eu digo gostei da aula de hoje, eu gostei. Só pode ser eu. Por quê? Eu. Aquela desinênciazinha que eu já expliquei para vocês do eu
no final do verbo, indica que é primeira pessoa do singular. Eu gostei, eu falei, eu comi, eu dormi, eu bebi, eu dancei. Esse zinho no final indica a primeira pessoa do singular, certo? Então, eu, sujeito. Uma dica, eu trago aqui um exemplo, uma dica importantíssima, que vocês jamais terão problema em identificar o sujeito. Qual é essa dica? Vocês fazerem a seguinte pergunta: quem? Então, quem gostou da aula de hoje? Qual é a resposta? Eu. Não está escrito na frase, mas eu sei que quem gostou fui eu, pela desinência verbal. Então, quem gostou, eu. O sujeito, eu. Não vamos classificar ainda, não. Eu. E para a gente identificar o predicado, que é aquilo que a gente diz sobre o sujeito, o quê? O que? O que eu gostei? Da aula de hoje. Da aula. Da aula. É o predicado. E sempre o verbo só pode estar, nós só vamos encontrar o verbo dentro do predicado. O sujeito não pode ter verbo. Certo? Alguma dúvida até aí? Não. Não. Para identificar o sujeito, quem? Para identificar o predicado, o quê? E aí eu coloquei 2 exemplos. Os estudantes organizaram a homenagem. Vamos fazer a pergunta? Quem? Isso, faz a pergunta aí sem ler. Quem organizou a homenagem? Os estudantes... Sim, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Resposta? Os estudantes. O restante é o quê? Predicado. Predicado. Que é o que os estudantes organizaram, fizeram, né? O quê? Organizaram a homenagem. Homenagem, predicado. Aí, essa que está aí, a gente já perguntou. Quem organizou os estudantes? E o que foi feito? Organizaram a homenagem. Fizemos. Segundo exemplo, Marlene, o discurso foi modificado. Quem modificou o discurso? Não. Quem? Quem foi modificado? Não é quem foi modificado o discurso. E o predicado é modificado. Foi modificado. Foi modificado. Lembra do particípio que nós estudamos aí na locução verbal? Foi modificado. Olha a terminação A do particípio, lembram? É a locução verbal, foi modificado. Então, e o que foi feito? O discurso foi modificado. Então, predicado é o verbo, a locução verbal toda. Porém, dentro destes sujeitos, nós temos uma palavrinha que é a mais importante, que nós a chamamos de núcleo. E muitas vezes vocês vão encontrar para frente, é porque eu não sei se vocês vão querer estudar análise sintática. Me permita um breve parêntese aqui, por favor, porque desde segunda-feira passada era para eu falar isso, eu me envolvo aqui na conversa, eu converso demais e acabei esquecendo. Ainda bem que eu lembrei agora. Eu vou retirar. Aliás, eu vou querer que vocês me tragam de hoje a 15. Por exemplo, não, se vocês já puderem me dizer hoje, eu agradeceria. Professora, eu estou com a dúvida nisso aqui. Pode trazer isso na próxima aula? Porque aí eu acho mais prático eu adequar as minhas aulas às suas necessidades. Compreenderam? Por exemplo, Renilda tem muita dificuldade com interjeição. Um exemplo aqui que me veio à mente.
Regi, dá para você trazer na próxima aula esse assunto? Interjeição? Prontamente. Porque aí eu vou atender a necessidade dela, que pode também ser a necessidade de vocês. Aí outra pessoa, Angeline, olha, eu tenho dificuldade, Regi, em conjunção. Conjugar o verbo, professor. Então agora eu vou colocar aqui em votação. Vocês querem realmente aprender a conjugar? Pretérito perfeito do modo indicativo, do verbo amar. Eu amei, tu amaste, ele amou. Ô, Regi, não vai não, esse negócio não vai assim não, velho. Como você está indo, tá bom. É isso, Joanice. Veja bem, olha, eu até já tinha falado isso aqui hoje. A praticidade da gente aprender a conjugar. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Vocês vão empregar isso onde? Em suas palestras. Isso, muito bem. Muito bem. Entretanto, se nós estudarmos o verbo como nós estamos estudando aqui, assim, com esta leveza, nós iremos nos apropriando aos poucos dessa conjugação dentro de frases. Sim. Sim, professor. É isso que eu vou fazer. Concordo. E já estou fazendo. Eu fiquei muito feliz, realmente, quando Renilda falou, você colocou aí nessa música, olhei uma música que tem muito verbo. Porque foi de propósito que eu fiz isso. E foi a última aula. Exato, foi a última aula. Então, eu procurei um verbo que tivesse, uma música que tivesse muito verbo, para a gente rever isso aqui. Verbo no imperativo, verbo no infinitivo, que a gente estudou, não foi imperativo, subjuntivo. A gente viu. Então, nós vamos estudar, Joanice, dessa forma, dentro de contextos literários. Tá certo? Ótimo, professora. Mas eu achei que a gente estudar assim, eu amei, tu amaste, não ia acrescentar muita coisa, tá certo? Nós iremos estudar dentro de frases, tá certo? E agora, onde é que eu estava, que eu já me perdi aqui? Dentro de núcleos. No sujeito. Então, aquela palavrinha principal. Nós iremos nos deparar com frases que o sujeito tem bem assim. Existem sujeitos com 6, 7 palavras, só no sujeito. E aí a gente tem que procurar aquela que é essencial dali, que se nós retirarmos aquela palavra, a frase vai ficar sem sentido. Por exemplo, vou inventar aqui agora, criar uma frase aqui, com um sujeito bem longo. Meus 2 filhos e minhas 2 sobrinhas, alegres e saltitantes, viajaram para Maceió. Me diga qual é o sujeito dessa oração, Renilda. Nem lembro mais o que foi que eu disse direito. Meus dois filhos. Meus 2 filhos. E minhas 2 sobrinhas. 2 filhos e minhas sobrinhas. Tem as sobrinhas também. Alegres e saltitantes. Não é isso? Tudo isso aí, Renilda, é um sujeito. Sim, sim. E quais seriam os núcleos? Se eu tenho sujeito composto, eu vou ter mais de um núcleo. Quais seriam os núcleos aí? Filhos, sobrinhas, só. Filhos e sobrinhas. Depois nós vamos descobrir o que significa meus, o que significa alegre, o que significa adjuntado nominal, do nome. Entendeu? Então, assim, a gente precisa descobrir qual é essa palavrinha-chave. No caso aqui, o exemplo. Isso que eu coloquei aqui, bem assinalado, significa isso. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. Nunca esqueçamos disso. Por exemplo, a gente vai, que eu já disse que a gente deve evitar isso, mas muita gente diz. Né? E eu também digo, porque o hábito faz o monge. Né?
Então, a gente vai.